Olá, eu me chamo Ana Cristina, sou aluna do 10º semestre do curso de Direito do Centro Universitário Estácio do Ceará. Quero cumprimentar os professores e dizer que eu sou orientanda do professor Fernando Alvarenga, na área de Direito Constitucional. Meu trabalho tem como tema Direito à Educação, na vigência da Constituição de 1988, uma expressão da dignidade humana. A metodologia que nós usamos para esse trabalho foi a pesquisa bibliográfica e documental. A motivação desse trabalho é que eu já sou professora da rede pública há quase 20 anos, então eu já milito nessa área, mas descobri que sei muito pouco sobre educação. Esse trabalho me permitiu ampliar meus horizontes. O objetivo é, mais uma vez, fortalecer a importância do direito à educação e, se possível, ampliar e tornar esse direito realmente efetivo na prática, que ele não seja apenas positivado, que ele não esteja apenas no papel, que ele realmente salte da legislação e se faça realidade. Dividimos o trabalho em 4 partes. A primeira parte fala, eu explorei o direito à educação na Constituição de 1988. A Constituição de 88, ela surgiu num processo de redemocratização do país. Daí ela ser eivada de direitos sociais, ter positivado os direitos da declaração, a Declaração dos Direitos Humanos no seu artigo 5º como direitos fundamentais, e a educação ganhou uma seção especial que vai do artigo 205 ao 214. Mas ela realmente está positivada como direito no artigo que fala dos direitos sociais, que é o artigo 6º. Muito bem, passando já para o próximo tópico do nosso trabalho, vamos falar do direito à educação como uma cláusula pétrea. As cláusulas pétreas são cláusulas que não podem ser abolidas do ordenamento jurídico. E nós temos uma cláusula pétrea que, dentre outras, nós temos a forma federativa do nosso Estado. Então, a República Federativa do Brasil, ela é constituída da união indissolúvel de estados, municípios e Distrito Federal, constituindo assim o Estado democrático de direito, e tem como fundamento a dignidade da pessoa humana e a cidadania. Indo lá para o artigo 60, parágrafo 4º, nós também temos a forma federativa como uma cláusula pétrea. Então, qual é a comparação aqui que nós temos para fazer? Se a forma federativa é uma cláusula pétrea e ela é alicerçada pelos fundamentos da dignidade da pessoa humana e da cidadania, a educação também o é, pelo mesmo motivo, porque ela está alicerçada na dignidade da pessoa humana e na cidadania. A educação, ela tem como alvo o indivíduo. Então, ela vai propiciar ao indivíduo um mecanismo de evolução, de emancipação, tendo como pavimento para a dignidade da pessoa humana se unir à cidadania. Assim, ele podendo exercer seus direitos e garantias. Passando para o próximo capítulo, para outra parte do nosso trabalho, nós vamos falar da dignidade humana. A dignidade humana, antes de definir o que é dignidade humana, eu gostaria de citar Immanuel Kant. Ele fala o seguinte, que no mundo das ideias, tudo tem um valor. Aquilo que pode ser substituído, que pode ser permutado ou que pode ser quantificado, esse valor recebe o nome de preço. Ao que não pode ser substituído, ao insubstituível, e que não pode ser quantificado, aí se dá o valor será dignidade. A espécie humana, o ser humano, ele não pode ser substituído. Ele é único e ele não pode ser motivo de troca, ele não pode ser motivo de negócio. Por isso que o ser humano
a despeito do seu reconhecimento, ele é detentor da dignidade da pessoa humana. Este é um valor intrínseco à espécie humana. Então, a dignidade é um princípio que, a despeito do entendimento do ser, é intrínseco, inerente à espécie humana. Com isso, a gente adentra uma outra parte do trabalho, que é a recepção pelo nosso ordenamento pátrio do Pacto Internacional de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais. Qual é a importância desse pacto? Embora ele tenha sido promulgado muito antes da nossa Constituição, em 1966, ele é resultado da reunião dos países membros da ONU, né, que, dentre outros pactos, decidiu que seria um pacto para valorizar os direitos econômicos, sociais e culturais. Então, esse pacto adentrou muito tempo depois o nosso ordenamento jurídico, em 1992, já na vigência da Constituição de 88. Ao assinar esse pacto, o Brasil se vincula ao que está sendo proposto. Com isso, nós vamos avaliar apenas o artigo 13, são 31 artigos que o pacto tem, mas o artigo 13 é aquele que explora e que fala da educação e que fala dos princípios da educação e como esta deve ser absorvida pelo Brasil, como ela deve ser efetivada. A importância desse pacto é porque o nosso país fica vinculado a um pacto internacional e tendo a necessidade de colocar em prática aquilo que ele concordou ao assinar o pacto. Muito bem. Esse artigo 3º, melhor dizendo, esse artigo 13, ele muito que se parece com o artigo 206, que também fala dos princípios da educação, dentre outras coisas. Então, ele tem uma familiaridade com a nossa Constituição. Além do pacto, absorvemos o nosso ordenamento jurídico, depois de muitas reivindicações de movimentos sociais, o Estatuto da Criança e do Adolescente. Também não vamos nos aprofundar no Estatuto, mas o Estatuto ele tem uma grande importância porque ele já considera e já se preocupa com o ser na sua primeira infância e que esse tenha direitos e que possa usufruir desses direitos e que esses direitos sejam consolidados dentro do nosso ordenamento jurídico. Então, o Estatuto teve essa grande força de fazer com que o que foi proposto pela Constituição e pelo Pacto pudesse entrar em vigor na nossa sociedade. Concomitante a isso, nós temos a LDB, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação. É uma lei que data de 1996 e está vigendo até hoje. Na verdade, essa lei ela já é um pouquinho antes, ela é bem mais antiga, mas no nosso ordenamento jurídico, a partir da Constituição de 88, a LDB ela tem um papel muito importante, porque ela tornou possível, ela sistematizou a forma como a educação passou a abranger a sociedade. Ela dividiu a educação em mecanismos de aprendizado, em educação básica e ensino superior. A educação básica ela dividiu em infantil, fundamental e médio. Além dela estabelecer a valorização dos professores, ela garantiu o acesso da população. Então, ela universalizou a educação. E, para concluir, eu gostaria de dizer que a intenção desse trabalho é fortalecer a importância da educação na nossa sociedade, entendendo que ela é um mecanismo de emancipação do indivíduo, ou pelo menos é um dos fortes mecanismos de emancipação do indivíduo, entendendo também que nós recebemos um legado das gerações que nos antecederam e que se nós somos, se a nossa sociedade conseguiu evoluir e avançar em alguns aspectos, nós devemos àqueles que fizeram com que o processo de educação sofresse evoluções e nos alcançasse. E que nós também temos a obrigação,
o dever de propiciar isso às gerações vindouras. E assim eu encerro citando um pensamento do Paulo Freire, que diz assim: a educação não transforma o mundo, a educação muda pessoas e pessoas transformam o mundo. Com isso, eu quero agradecer a oportunidade que me foi dada pela universidade de ter acesso a muitos conhecimentos, ter acesso a princípios, ter acesso a valores. Muitos professores deixaram princípios e valores impressos em mim, e isso me motiva a querer aprender mais. Agradecer essa oportunidade e dizer que eu estou à disposição para qualquer esclarecimento acerca desse trabalho. Muito obrigada.